demorava um tempo. Eu lembro que um dos dias a gente foi levar uma senhora em casa, depois da reunião, a gente foi levar ela em casa, uma senhora e a sua filha. Irmão, a gente demorou mais ou menos uma meia hora de carro para a gente chegar lá, pegando uma estradinha estreitinha, um lugar que tinha barro, né? Foi bem complicado. A gente até meio que não sabia o caminho de volta quase. E eu fiquei pensando, puxa, se a gente demorou meia hora de carro para fazer todo esse percurso aqui, imagina quanto que essa senhora anda para poder chegar no culto. Uma vez por semana, ela consegue um culto numa casa, numa das casas de irmãos lá. Lugares muito pobres, muito carentes. Uma coisa que eu fiquei muito assim, admirado foi o Instituto, né? Porque o Instituto ainda não tinha visto o Instituto funcionando. E a gente vê aquela criançada chegando, recebendo acolhimento, né? Os professores ali dando reforço, que são os missionários, né? Estão lá, a Ana, né? Está lá também agora, tem a Ana, tem o Renan, tem a Tainara, né? Sempre esqueço o nome dele. E eles estão lá também ajudando, colaborando. Nós fizemos os cultos, foi direcionados mais à questão da família. Então também saí com o pastor Estevão de noite, e a gente saiu conversando com algumas pessoas na rua, e aí a gente aproveitou para falar para eles sobre família, né? De colocar realmente a fé em ação, de crer que muita gente, irmãos, lá tem dificuldade às vezes de aceitar Jesus, de ir em frente, porque tem medo da família rejeitar eles, entendeu? Então é um trabalho que precisa de muita oração. Então a gente teve lá, o pastor Estevam também se reúne com esses missionários uma vez a cada 15 dias para eles fazerem uma oração de intercessão pela cidade, por eles também, né, entre eles. A luta é muito grande para fazer a obra lá, não é igual aqui, entendeu? É assim, tem que ter muita alegria para você poder conseguir fazer a obra naquela região. Você tem que ter realmente um chamado de Deus especial. Não é simples não. Tivemos também visitando também um irmão, na próxima vez que nós fomos lá, talvez nós vamos pregar na igreja dele, né? Uma cidade já distante, Dom Basílio, né? E a igreja tinha um pastor lá, o pastor levou essa igreja, tinha 2 membros na igreja, depois aí veio um outro pastor, chegaram a 6 membros, e por último agora está o pastor Rony lá, e eles já chegaram a 40 membros, e ele falou, só que a grande dificuldade deles lá é que eles vêem algumas pessoas voltando para trás, né, no Evangelho, mas mesmo assim eles vão caminhando, e gente que tem um passado assim muito triste, muito difícil, mas estão caminhando na presença do Senhor. Amém? Bom, nós estamos hoje é a Páscoa, né? Domingo de Páscoa. E geralmente quando a gente pensa na Páscoa, a gente pensa algo triste, né? A morte de Jesus. Mas tudo tem uma alegria também. Porque se não fosse Jesus ter morrido na cruz, nós não teríamos a salvação. Então nós devemos nos alegrar, porque Jesus, Ele pagou o preço para nós. E quando a Páscoa ela começou a ser celebrada, você sabe que foi lá no Egito, a primeira Páscoa comemorada, e quando a gente lê os textos lá, a gente vê toda uma coisa assim, programada, como que tem que ser cada coisa, e fica aparecendo assim, né, o pessoal reuniu dentro das casas, sentou, comeram tudo quietinho, sem falar nada, né,
parece que não tinha conversa, parece que a luz está... Não sei se você consegue visualizar isso, né? Consegue visualizar e Deus falou assim, ó, passa lá o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, entra todo mundo para dentro, come o cordeiro, né? Come com pressa, não pode deixar sobrar nada. E a gente vê essa imagem, não sei você, mas algumas vezes que eu pensei nisso, que eu meditei sobre isso, eu vi assim aquelas casas assim, né, de madeira, de pedra, né, lá naquele lugar, e aquelas luzes fraquinhas. Mas esses dias, pensando sobre a Páscoa, eu comecei a olhar para esse texto e comecei a perceber, porque Deus falou assim, olha, celebre a Páscoa. Deus falou para celebrar a Páscoa. E a palavra celebração remete à alegria. A palavra celebração, ela remete à festa. Deus falou assim, olha, vocês vão comemorar 3 festas no ano. Uma delas vai ser a Páscoa. Então, festa era algo que o povo de Israel sabia fazer. Eles gostavam de celebrar, né? Em alguns momentos eles dançavam, em alguns momentos eles cantavam. Era uma alegria. Então não era um momento de tristeza. Por quê? Porque brevemente eles sabiam, Deus vai libertar a gente, daqui a pouco vai libertar. Então imagina a Páscoa agora, os irmãos lá, eles estão reunidos dentro da casa, eles estão comendo do cordeiro, mas eles se levantam, eles começam a cantar, eles começam a celebrar. Por quê? Porque daqui a pouco Deus vai nos libertar. Porque daqui a pouco Deus vai nos libertar. Lá no livro de Neemias, no capítulo 8, versículo 10, a gente vai falar alguns textos aqui, né? A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Eles estavam lá naquele momento restaurando os muros de Jerusalém, restaurando o templo, né? Estão trabalhando ali para fazer esse serviço. Não é um serviço fácil enquanto o inimigo vinha, mas Neemias está dizendo, olha, a alegria do Senhor é a nossa força. O que Neemias quer dizer com isso? Ele quer dizer, olha, que quando nós fazemos a vontade de Deus, nós vamos receber a força de Deus. Quando a gente faz aquilo que Deus quer que a gente faça, nós vamos ter a força do Senhor. Talvez seja isso que aconteça lá no sertão, porque é um trabalho tão difícil, e talvez por isso que quando eu vou lá, eu não sinto a mesma alegria que os irmãos de lá sentem. E eles estão fazendo e a alegria é grande, e por isso eles continuam a fazer. A alegria é uma coisa muito abençoadora na nossa vida. Sabe, sem alegria a gente não vai muito longe nas coisas. Sem alegria não se vai muito longe, né? As mulheres, por exemplo, elas suportam o parto, que é tão difícil, que é tanta dor. Por quê? Por causa da alegria da maternidade que vem logo depois. Se não tivesse a alegria da maternidade, não teria motivo de celebração. Os recém-casados, por exemplo, também, eles se esforçam nos primeiros anos de casamento. Tem que se esforçar. Os primeiros anos de casamento é um momento, né? As pessoas geralmente desistem. Mas por que desistem? Porque não sabem que é um tempo de adaptação. 2 pessoas diferentes se unindo, né? Então eles se esforçam, por quê? Porque eles valorizam a segurança de lá na frente eles estarem juntos, né? Velhinhos, um do lado do outro, um segurando a mão do outro, juntos, tendo uma vida longa e uma vida em comum. Os pais passam lutas muitas vezes com os filhos, mas os pais, eles fazem o que? Eles mantêm a sobriedade durante os anos da adolescência, sabendo que, qual que é a esperança, qual que é a alegria? Que daqui a um tempo vai surgir um adulto ali, e um adulto cheio da presença de Deus, cheio da glória do Senhor. Sim, filhos dão trabalho, gente dá trabalho,
Qual que é a alegria de um pastor? Mesmo em meias lutas, gente às vezes falando coisas que nos desagradam, que nos entristecem, mas nós continuamos. Por quê? Porque nós estamos fazendo algo para o Senhor. Nós estamos caminhando, estamos formando vidas. Cada pessoa vai sendo formada, a gente vai vendo, a gente vai apresentando os filhos, a gente vai crescendo, a igreja vai prosperando, vamos vendo os irmãos prosperando, e isso é uma coisa muito maravilhosa. Sabe, eu não sou o tipo do cara, eu tenho chamado pastor, porque eu não gosto muito de ficar indo para fora, em outros lugares. Eu gosto de ficar ali, dia a dia, sabe, trabalhando pouco a pouco e vendo o trabalho prosperar. Pode ser que alguém também comece, por exemplo, a fazer aulas de violão, mas isso às vezes não vai adiante. Por quê? Porque a pessoa não tem alegria. Se ela não tiver alegria, ela não consegue levar o negócio a fundo. Por isso nós precisamos encontrar a nossa alegria. Sabe, é a alegria que sustenta os principiantes. É a alegria que faz a gente ir em frente. A gente estava indo embora e foi um momento de muita tristeza, porque as crianças já começam alguns dias antes já começam a chorar. E quando chegou na hora de ir embora, a gente estava ali chorando, tentando segurar e tal. Que a gente ia de carro até sair de lá de Tanque Novo, rodar uns 350, 400 quilômetros até Vitória da Conquista, onde a gente ia conseguir pegar um voo para vir para São Paulo. E as crianças chorando, eu falei assim para eles assim: olha, se alegra, porque agora vai ter 2 amentos para mandar na vida de vocês. Não? Aí, ó, não tem um lado bom? Não é não? Vai ter 2 amentos, não tem nem avô nem avó para ficar mandando em vocês, ficar brigando com vocês também, chamando a atenção, que a gente também faz isso. Vai ter só o pai e a mãe, então é menos 2 para chamar a atenção. Não é motivo de alegria, sim ou não? Na hora eles deram uma risadinha, Na hora eles já começaram a ficar felizes, já falaram: peraí, tem uma vantagem aqui, A Rebeca esses dias ficou sozinha. É triste ficar sozinha? Mais ou menos, A Rebeca ficou sozinha, E eu falei assim para ela: olha, coisa boa, você está aí, ninguém está mandando na sua vida, Olha que beleza, que fácil que está aí, Aí eu peguei e falei para ela: o que você vai fazer hoje? Agora eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, não sei o que, e começou a contar o que ela ia fazer durante o dia. Falei: tá vendo? Agora já estou tomando conta da sua vida. Pronto, já fiz a minha parte do dia, Tomar conta da vida da Rebeca. Bom, a alegria, irmãos, a alegria ela faz parte dos frutos do Espírito. Olha como a alegria é importante. Deus fala: tem que celebrar. A Páscoa tem que ser celebrada. Então havia danças, havia cantos, toda sorte de alegria havia. A alegria, então, ela pode ser o motor que mantém todas as coisas funcionando na nossa vida. E talvez esse seja um dos motivos, então, que Deus deu essa ordem para os israelitas: celebrem a Páscoa. Aproveite o momento da festa. Se alegra, se enche de alegria, porque lá na frente vocês vão ter batalha. Então é bom vocês comemorarem, é bom vocês celebrarem. Então Deus ali deu motivos para eles. Eles deveriam celebrar as 3 festas durante o ano. Para quê? Para relembrar a bondade de Deus. A festa, quando a gente está louvando, quando a gente está adorando ao Senhor, nós estamos aqui relembrando o que Deus fez no passado. As letras, a música fala disso, relembrando os grandes feitos de Deus. E eu creio que essas experiências, elas fazem o quê? Elas dão força,
elas dão mais coesão para que o povo de Deus permanecesse firme diante das dificuldades que surgiriam. Diz que certa vez uma mulher, lá em Lucas capítulo 11, e o versículo 27 e 28, diz que uma mulher, ela gritou para Jesus dizendo: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. E Jesus respondeu: antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Consegue perceber que esse texto ele mostra para a gente, ele concorda com o que Neemias falou. Neemias diz: a alegria do Senhor é a nossa força, ou seja, nós alegramos, o Senhor fazendo a vontade dele. Quando nós fazemos a vontade dele, ele se alegra e nos dá força. Esse texto não é diferente. Jesus está respondendo para aquela mulher: olha, antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. O que a gente está na vontade de Deus, é fazer a vontade de Deus, é obedecer a Deus. Então nós somos obedientes quando nós estamos servindo o Senhor da forma que nós temos que servir. Nós somos obedientes quando estamos seguindo realmente a palavra de Deus, querendo transformação, querendo mudança na nossa vida. Dessa forma nós somos obedientes. E nesse texto Jesus está mostrando onde que está a fonte. Onde que está a fonte da alegria. A fonte da alegria, Jesus disse: olha, felizes são aqueles que ouvem a palavra e obedecem a palavra de Deus. Quanta gente que às vezes ouve e não obedece. E aí fica pensando: por que eu vivo triste? Por que tanta tristeza no meu coração? Pode ser esse um dos motivos. Eu não estou falando que é esse o motivo, mas pode ser esse um dos motivos para a falta de alegria. Falta de realmente querer obedecer a palavra de Deus, de querer realmente obedecer ao Senhor, porque às vezes nós queremos levar a nossa vida do nosso jeito, não do jeito de Deus. Você vê que lá no Egito, quando Deus colocou a Páscoa, Ele falou: olha, tem que ser assim, 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 assim. Deus colocou formas que deveriam fazer. E a nossa vida também tem uma forma de ser vivida. Deus nos criou e Ele deu para a gente uma forma de ser vivida, essa vida. E essa vida, quando nós então colocamos a nossa vida no centro da vontade de Deus, nós começamos a receber essa alegria. Então a alegria, para ela vir à tona, é preciso que a obediência à palavra de Deus se torne parte da nossa vida. Eu vou tendo essa questão da obediência à palavra do Senhor, e aí sim, o Senhor vai movendo e vai agindo de forma sobrenatural. Mas eu preciso de querer trazer essa vida diária, essa obediência diária. Não adianta, na verdade, a gente celebrar algo que na verdade nós não estamos celebrando. De que adianta nós celebrarmos algo que não está sendo celebração? Pior ainda é a gente fingir que a gente está celebrando, quando na verdade a gente não está no espírito de celebração. Mas nós precisamos desse espírito de celebração. É como se nós orássemos pelo alimento. Veja só, quando a gente finge que está celebrando, tenta fazer alguma coisa que está celebrando, não está na verdade, é como se a gente orasse abençoando o alimento. Então eu oro, abençoo o alimento, eu agradeço a Deus pelo alimento, aí eu sento para comer aquele alimento. Na hora que eu começo a comer, não está do meu agrado, eu começo a fazer o quê? Reclamar do alimento. Cadê a bênção de Deus? Cadê a bênção do Senhor? Se a gente está orando uma coisa e na hora da prática a gente está vivendo outra. Um irmão, pastor chamado Richard Foster, ele diz que um dos procedimentos mais destrutivos na vida dos filhos é forçar eles a serem agradecidos, quando na verdade eles não estão agradecidos. Não é uma forçação de barra. A alegria é uma coisa espontânea. É algo que flui de dentro da gente. É tão importante que até no cristianismo existem momentos onde as pessoas, às vezes, elas estão tão cheias do Espírito que elas começam a dar risada. E eu fico pensando: poxa, mas para que Deus vai fazer alguém dar risada?
Para que Deus vai levar alguém a ficar dando risada, a ficar sorrindo num momento onde está cheio do Espírito Santo? E quando a gente começa a ver o quanto a alegria ela faz importância na nossa vida, e eu creio que a vontade de Deus é que a gente viva a vida com alegria, porque a alegria vai trazer muitos benefícios espirituais e físicos. A alegria não nos faz levar as coisas com tanta seriedade na vida. Sabe, às vezes a gente leva a vida com muita seriedade. Com muita seriedade, a gente quer tomar o comando da nossa vida, a gente quer dirigir os nossos passos. A gente não tem aquela coisa assim, vamos parar agora, vamos parar de falar de coisa séria, vamos dar risada. Em vez da gente ficar às vezes conversando, às vezes nossas conversas são o tempo todo conversas desgastantes que vão, puxa vida. Precisamos de ter conversas onde a gente vai realmente sorrir, onde a gente vai relembrar coisas legais do passado que Deus fez na nossa vida. Sabe, essa despreocupação com a vida, ela pode ser importante para nos ajudar. A gente tem que ser mais preocupados para a gente poder entregar e confiar mais a nossa vida ao Senhor. Às vezes as pessoas não gostam muito de algumas pessoas que brincam, Poxa, mas você brinca demais. Eu lembro que uma certa vez um irmão na igreja, e ele chegou e falou assim para mim, ô Natanael, você leva tudo muito na brincadeira, você dá muita risada, você tem que ser mais sério. Um irmão, uma vez também, há anos atrás, ele falou, a gente começou a pular e dançar dentro da igreja. A gente cantava muito aquela música, Eu Quero É Deus. A gente celebrava, a gente pulava, a gente corria dentro do prédio. E um irmão, ele era muito tradicionalzão, muito tradicional. Tinha vindo de uma igreja presbiteriana, Graças a Deus pelos presbiterianos. Mas o irmão começou a falar, olha, eu sonhei que tinha uns porcos pulando dentro da igreja. Quer dizer, ele estava com tanta dificuldade que ele começou até a sonhar com isso. E ao invés dele ter alegria, depois ele acaba lá na frente, ele falando mal, ele acaba morrendo, às vezes, uma morte difícil. Um câncer tomou conta dele, e justamente na garganta. A gente precisa levar a nossa vida, sabe, levar a vida de uma forma mais leve. Não é contra a palavra de Deus. Faz com que a gente confie mais no Senhor. Entenda isso. Faz com que a gente confie mais no Senhor. Às vezes a gente tem que confiar no Senhor em situações muito complicadas. Sabe? A gente tem que tomar cuidado com a religiosidade para não nos tornar chatos e ranzinhas com o cristianismo. Às vezes tem irmão que às vezes fica pegando demais no pé, irmão. Vai mais na boa, ora mais pela pessoa. Eu sei que é necessário falar, mas tem hora certa às vezes para a gente falar. A gente não precisa ficar chamando a atenção o tempo todo. Sabe, a celebração, ela ajuda a gente a relaxar e a desfrutar das bênçãos que Deus tem nessa terra para a gente. Desfrutar daquilo que Deus tem para a gente. A celebração, ela pode ser um antídoto contra a tristeza, que por sua vez oprime a nossa alma. A tristeza oprime a alma do homem. A depressão é uma verdadeira epidemia nos dias de hoje. Quanta gente que sofre com depressão. E a celebração, ela pode ser algo que nos ajude como igreja a vencer essa maré, a vencer essa dificuldade da depressão. François Fenelon, ele aconselha aqueles que estão abatidos com o peso da vida a encorajar a si mesmos. Ele fala, olha, encorajem a vocês mesmos. Como? Com boas conversas e até mesmo se divertindo. Sabe, pai, sabe, mãe, divirta-se com seus filhos enquanto eles são pequenos.
né? Vai, se diverte, aproveita o máximo que você puder, sabe? Não deixa o cansaço te vencer, não deixa a dificuldade vencer você e você ficar oprimido. Pô, você já trabalhou, já matou o dia já trabalhando, agora é hora de descansar, de colocar ali, né? De relaxar, de conversar. Boas conversas, é isso que Fenelon fala para a gente. Boas conversas, divirta-se. E a Bíblia não é diferente, sabe? Alegria gera alegria, risadas provocam risadas. Diz o ditado que rir é o melhor remédio. Quem já viu esse ditado aí? Fala para o irmão, rir é o melhor remédio. Fala, dá uma risadinha, vai. Fala assim, larga essa cara de chupar limão que você está. Irmãos, a alegria é uma coisa tremenda. E a religião, a nossa religiosidade, não é para matar a gente, para fazer a gente ser triste o tempo todo ali, triste, chorando. Não, alegria. Ser cheio do Espírito não é você ajoelhado chorando. Às vezes ser cheio do Espírito é você de pé e dando muita risada. Um homem chamado Norman Paulson, no livro A Força Curadora da Mente, ele discute como ele utilizou a terapia do riso para superar uma doença degenerativa. O que ele fazia na cama do hospital? Ele assistia a filmes antigos. Quem já assistiu o filme do Charles Chaplin aqui? Do Gordo e o Magro. Filme dos Três Patetas. Né? São coisas antigas. Né? O cara caía, dava risada. Né? O Mr. Magoo, quem já assistiu o Mr. Magoo? Eu achava engraçado o Mr. Magoo. Né? Tanta coisa, ali parece que Deus estava cuidando dele o tempo todo, né? Que acontecia alguma coisa, ele sempre correndo risco. E esse camarada, esse Norman Paulson, ele na cama do hospital, ele assistia filmes e dava gargalhadas. E ele dizia que parecia que as gargalhadas elas anestesiavam a dor. E aí quando ele dava muita risada, ele dormia sem dor. Tá aí, ó, você que tem dor, fica tomando Doril, né? Aí, ó, por que você não fica dando risada? Dá umas risadas aí, irmão, né? Acorda o dia dando risada. Então deixa eu te falar, a alegria é uma coisa muito importante. E que nessa Páscoa, o nosso Deus, o nosso Senhor, proporcione para a gente essa graça, da gente ter momentos de muita alegria. Momentos de muita alegria na nossa família. Aproveita a sua família, o seu casamento, né? Dá risada de você mesmo. Tem irmão que não gosta, né? O outro tira um barato dele. Você mesmo. Então você não gosta que os outros tiram barato, tira você barato de você. Não. Chega na frente do espelho, tira uma com a sua cara. Né? Você já brincou na frente do espelho? Já conversou assim na frente do espelho? Quem que nunca fez isso? Quem que nunca fez isso? Não, tem que fazer. Vocês assistiram aquele filme, como que é o nome daquele filme lá? Casamento, Prova de Fogo. Que tem um bombeiro. O bombeiro chega assim lá na frente do espelho assim, começa a passar um negócio no cabelo e brincar e falar com ele mesmo. Você nunca fez isso? Você não sabe que você está perdendo. Faz isso qualquer dia. É bom, irmãos, a gente
de dar risada da gente mesmo, das nossas coisas, da nossa vida, né? Que o Senhor, então, Ele possa nos abençoar com essa alegria, com os nossos irmãos da fé, na nossa célula. Brinquem na célula, se alegrem na célula. Como que a gente pode praticar a celebração como igreja? Nós podemos promover shows. Como igreja, nós podemos promover shows. Ontem, aquele jantar que teve aqui, foi gostoso, né? No final, o pessoal dando risada, tudo com a barriga cheia, os irmãos tudo gordão, né? Se não aguentava mais de comer, já caindo nos cantos, né? Tanto tomar suco de maracujá. Então, promover shows, danças, aproveitar os momentos, teatros, né? A gente teve aqui hoje aqui um monólogo, mais teatros. Quantas vezes, irmãos, aqui no teatro faz uns teatros aqui tão legal, faz coisa com tanta criatividade. Vocês têm dom para isso, use esse dom, gente. Usa aquilo que você tem. Eu, por exemplo, sou uma ligação para dançar. Eu não sou bom de dança, irmão. Entendeu? Eu não sou bom de dança, mas tem gente que é bom, né? Usa isso. Músicas, caricaturas. Você já fez caricatura sua? Faz uma. Faz uma caricatura. Pede para alguém fazer para você. Uma das formas, então, da gente ver a alegria. Deixa eu te falar mais uma coisa aqui importante. Esse é um texto bem importante para a gente. Vamos lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Olha que a alegria, ela tem a ver. Paulo, ele fala assim para os irmãos. Diz assim, olha, alegrai-vos sempre no Senhor. Aí ele fala, outra vez eu digo para vocês, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. E outra vez eu digo, não esquece, se alegra, tem uma alegria. Tem uma alegria. E existia muitos momentos ali na igreja onde Paulo estava, momentos de muita tristeza, de muita luta, de muita batalha, irmãos morrendo, sendo colocado ali naquelas arenas, animais matando, comendo gente, destruindo, lutando contra a igreja. Paulo mesmo, quantas vezes ele sofreu lutas e dificuldades, fome, quanta coisa ele passou. Ele fala para os irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor, se alegrem no Senhor. E ele novamente, alegrai-vos. Como que nós vamos nos alegrar? Como que a gente vai se alegrar? Eu não falei para você que a alegria, né, a gente ser uma pessoa alegre, a gente levar a vida mais leve, falar de assuntos mais legais, dar mais risada, contar piada, logicamente que não piada suja, né? Coisas, histórias que são legais, que vão ajudar a gente. Vamos lá no versículo mais para frente, olha o que Paulo fala. Vai no versículo, isso, ele seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Essa palavra moderação, deixa eu tentar lembrar ela fala de gentileza. Deixa as pessoas conhecerem a sua gentileza. Que a sua gentileza seja conhecida, que as pessoas falem, nossa, como esse cara aqui é um cara gentil, olha como ele trata a gente bem. Seja a vossa gentileza conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Quem é esse perto está o Senhor? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Seja gentil com as pessoas. Trate as pessoas de forma gentil. Vamos lá no versículo 6.
Aí ele vem e fala, pô, como que nós vamos ficar alegres? Então olha só, deixa eu te mostrar nesse texto aqui algumas coisas para você ficar alegre. Se alegra porque Jesus está voltando. Amém? Não é bom? Daqui a pouco vai acabar toda essa nossa batalha aqui. Né? Já pensou Jesus voltar e nós estar dando risada? Vai ser da hora, mas tem gente que pensa, não, tem que ficar sério, aí chorando, tem que estar derramando lágrimas na hora que Jesus voltar, senão você fica. Né? Mas olha, ele fala que é mais que ele falou no versículo anterior, seja gentil. Então ela fala assim, ó, gentileza com as pessoas. Isso vai trazer alegria para você. Você vai se tornar uma pessoa alegre quando você for gentil com os outros. É muito bom. Sempre você vai servir alguém, ajudar alguém, seja gentil. E aí, a volta do Senhor. E aí ele vem agora. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Irmãos, a ansiedade, o que é ansiedade? É a vontade de controlar, de segurar o pacote, de dirigir sua vida. E o que é alegria? Alegria é deixa o Senhor levar a minha vida do jeito que Ele quiser levar. Deixa Deus cuidar. Sabe, você já parou para pensar que às vezes a gente quer dar as coisas para alguém, mas as pessoas não querem receber? Porque eles acham que não, já tem demais. E aí eles deixam de receber, perde a bênção do Senhor, por quê? Porque não abre a mão na hora de receber. Não andeis ansiosos de coisa alguma, nada. Não fica querendo controlar nada. Deixa as coisas no controle de Deus, entrega o controle para Deus. Fica mais na boa. Fala para o irmão, fica mais na boa, irmão. Fala, dá uma risada aí. Fala, não esquece de deixar a cara de chupa-limão aqui na igreja hoje. Vamos sorrindo para casa, né? E aí ele vem e fala, olha só, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Agradecido. Seja uma pessoa agradecida, seja uma pessoa grata. Isso vai trazer alegria para você. Quanto mais agradecido a gente é, mais nós vamos receber a alegria do Senhor na nossa vida. E ao invés da gente andar ansioso, para que andar ansioso? Para que ficar preocupado? Façam orações, supliquem, façam petições, oração de pedir, pede para o Senhor. Sabe, irmão, a gente está com problemas, com coisas para resolver. Talvez você tenha problemas que você tem que resolver essa semana, talvez esse mês, contas que você tem que pagar. Eu sei que isso não é simples, não é fácil. Eu sei que é complicado. Às vezes você fica preocupado com isso. Mas deixa eu te falar, o que isso vai acrescentar à sua vida? Nada. A gente precisa deixar Deus cuidar da gente. Deixa Deus cuidar de você, para você ter alegria. Para você passar essa vida, uma vida de alegria. Então, ao invés de ficar ansioso, ao invés de querer controlar as coisas, entrega para Deus na oração. Entrega para Deus na oração. Esses dias que a gente está lá no sertão, são muitas lutas que as pessoas passam lá. Né? Os missionários. Né? Porque para você tomar conta de uma coisa, por exemplo, aqui a gente tem igreja, né? E a igreja é mantida com dízimos e ofertas. Mas lá as pessoas não têm dízimo e oferta. Lá não se fala nisso. Primeiro tem que ajudar as pessoas a prosperarem, né? Ajudar as pessoas a entender esse negócio.
entendeu que a bênção de ser um dizimista e a bênção de ser um ofertante. Eles ainda não sabem, talvez por isso que ainda haja tanta pobreza, tanta dificuldade nessas regiões. Mas quando eles começarem a descobrir isso, vai mudar a vida deles. A Bíblia fala que Deus abençoa quem dá com alegria. Então até você vê até na questão do dízimo, da oferta, não pode ser com tristeza, tem que ser com alegria, tem que ser celebrando ao Senhor. É isso que vai trazer a bênção de Deus sobre a nossa vida. Então, ore. Em vez de ficar ansioso, ore. Seja gentil, se alegre, porque você está sendo gentil com as pessoas. Se alegre porque Jesus está voltando, né? E se alegre porque as suas orações, as suas petições, elas vão ser ouvidas. Então, para que ficar andando ansioso? Toda vez que você tiver necessidade, vá para a oração. É assim que eu tenho procurado viver a minha vida, né? Às vezes tenho problemas muito sérios para resolver, mas eu vou fazer o quê? Eu não posso solucionar os problemas, mas eu tenho Deus que pode solucionar os meus problemas. Aliás, os meus problemas não são meus, são do Senhor. Ele cuida de mim, Ele cuida da minha vida. Está aí outra coisa interessante. Você não gosta muito da sua vida, você não pode ser crente. O Espírito Santo cuida da sua vida. Ele quer cuidar de você. Fala para o irmão, Deus quer cuidar de você. Viu? Eu queria que a gente orasse nesse momento e a gente pedisse ao Senhor essa unção de alegria. Eu queria que você entregasse todos os seus problemas. Aí você fala, mas meu problema, pastor, é com gente. Então ora com essa gente. A gente fica procurando soluções, a gente tem que conversar isso, a gente tem que falar aquilo, a gente fica tentando controlar as coisas do nosso jeito. Vamos orar. Primeira coisa, vamos orar, vamos pedir para Deus a direção. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, comece a orar ao Senhor. Pedir para o Senhor, Senhor, me enche com teu Espírito. Me enche com teu Espírito, Senhor. Me enche. Oh, Espírito Santo. Se você ora em línguas, você tem a oportunidade de você orar ao Senhor em línguas aqui agora. Ora ao Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Vai se enchendo do Espírito. Enchendo do Espírito com hinos, cânticos espirituais, com salmos. Comece a declarar diante do Senhor salmos que você conhece, ou faça os seus próprios salmos ao Senhor, sua poesia a Deus. Vai orando, vai declarando, vai sendo cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, Ele está em você. Aleluia. Conforme você for liberando a unção do Espírito, a alegria vai começar a fluir em sua vida. Você está no centro da vontade de Deus, esteja no centro da vontade de Deus. Essa vai ser a alegria da sua